Caso falte luz na sua casa, siga esses procedimentos. Não tente acender a luz imediatamente. Espere alguns segundos no escuro. Deixe seus olhos se ajustarem. Não use o celular como primeira opção. A luz forte pode atrapalhar mais do que ajudar. Prefira uma lanterna fraca se tiver. Escute a casa. Se tudo estiver silencioso, isso é esperado. Mas se você ouvir algo se movendo, como passos leves ou objetos sendo tocados, não vá verificar. Evite abrir portas sem necessidade. Ambientes escuros parecem maiores do que realmente são. Se a energia não voltar após alguns minutos, vá até o quadro de luz. Mas não fique de costas para corredores escuros por muito tempo. Se ao religar a energia algumas luzes piscarem, observe. Se apenas uma lâmpada demorar mais para acender, evite aquele cômodo por um tempo. E se por algum motivo a luz voltar sozinha, mas você tiver certeza de que não foi um problema geral, não comemore. Porque nem toda a escuridão vem da falta de energia. Às vezes, é algo esperando você se acostumar com ela. Resgatamos dos arquivos esquecidos da TV brasileira aparições de fantasmas que até hoje desafiam qualquer explicação. Assista com atenção. Ali vai aparecer, tá começando a aparecer. Aparece. Olha lá, alguma coisa lá atrás. Apareceu luz lá atrás. No começo eu não conseguia visualizar, depois eu vi, parece uma máscara do fantasma da ópera, né? É uma coisa estranha, é estranho. Sim, projeto, mas se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Juro, por Deus. Que susto! Vocês não perceberam que eu senti isso? Eu vi os passos, até pensei que era o Antônio. Essas imagens ficaram guardadas por anos. E ainda hoje, ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu. Se você quer mais casos como esse, se inscreva no Sobrenatural e vem com a gente. O próximo vídeo é de arrepiar. A RBS TV, por meio do programa Histórias Extraordinárias, revisitou um episódio que marcou Porto Alegre em 1953. Tudo aconteceu em um edifício da Rua André da Rocha, onde moradores começaram a relatar fenômenos sobrenaturais. Uma imagem religiosa de Santa Bárbara teria se deslocado pelo ar. Utensílios domésticos se estilhaçavam sem explicação aparente. Autoridades policiais e equipes de imprensa passaram a frequentar o local, na tentativa de documentar os acontecimentos. Relatos de familiares e vizinhos foram colhidos à época, reforçando a dimensão do mistério. Anos mais tarde, a emissora promoveu uma nova investida. 2 especialistas em casos paranormais pernoitaram no imóvel, equipados para registrar qualquer sinal de atividade sobrenatural. Atenção! Aproximadamente 1 hora, os moradores da Rua André da Rocha foram despertados com um enorme barulho que vinha do andar superior. Vidros quebrados e rumores estranhos faziam estremecer os moradores do prédio e arredores. Uma multidão se aglomera em frente ao prédio. Naquele prédio morava o vô, embaixo morava essa senhora. Que morava aqui na década de 50. Antes disso, até certo ponto, ela vivia uma vida normal. Minha tia, ela morava em Porto Alegre, totalmente independente, com personalidade forte e determinada. E nesse momento que as coisas aconteceram, foi uma surpresa geral, assim, porque na realidade nem ela tinha controle sobre os fatos que estavam acontecendo. Eu desci pra ver, eu queria ver. Pode passar? O que houve? A minha lembrança é essa, eu ficar na sacada esperando o pai e a mãe chegar. Começou a haver uma gritaria. Gritou, major, 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 me acuda, major, major, me acuda. E o pai não estava em casa nem a mãe, nós fomos sozinhos. Quando a minha mãe comprou, o apartamento estava desocupado, mas eu me sentia muito mal aqui dentro do apartamento. Então as lembranças, a minha vida, né, nesse período de 99 para cá, que eu vivi aqui, não foram boas.
sensação assim muito desagradável, assim, as pessoas que não conheciam o apartamento, que não tinham nenhum vínculo e nem das histórias, absolutamente nada, como é o caso do meu marido, ele se sentia muito mal aqui dentro. Esse fato que ocorreu no apartamento culminou assim com uma mudança radical da vida dela. E ela levou esse dom, essa história toda para o Rio de Janeiro e continuou lá, de uma certa forma, discretamente, né, trabalhando um pouco mais a sua energia. Esse fato foi bastante veemente, assustador e guardou, de uma forma ou de outra, na memória do pessoal. Hein? Quando eu vi o pai e a mãe atravessando a Leme Silva, e o Nando foi correndo encontrar com eles e dizer que as coisas estavam voando lá. Nunca se tinha visto o vô assustado com alguma coisa. Tem mesmo uma energia muito forte, né? Essas plantas, né, que captam a energia do ambiente, elas não duram, né? A pimenteira, então, dura menos de 7 dias aqui em casa. Se caía um copo, era o barulho de uma bandeja de copos. Isso que me chamava a atenção. A gente ia olhar o que era uma coisinha de nada. Ela teve presença de espíritos, né, dentro do apartamento, com arremesso de objetos. Ela tinha uma mediunidade muito, muito alta, muito forte, né? Então, o porquê que essa energia hoje é dessa forma? Ela tem uma trajetória. Então, o descobrir essa trajetória faz parte do meu interesse. Agora a gente vai montar os equipamentos e vamos fazer uma varredura com áudio, que a gente chama de EVP, né, que é o fenômeno da voz eletrônica, para tentar captar alguma coisa. Ao passar dos anos, o apartamento ainda carregava uma fama sombria. Os familiares não conseguiam se livrar da sensação de que algo os observava, um peso invisível, uma presença incômoda, que parecia se alimentar do silêncio. Sem respostas e sem saber a quem pedir socorro, decidiram recorrer a especialistas no estudo de fenômenos inexplicáveis. A intenção era clara: descobrir, de uma vez por todas, o que se escondia entre aquelas paredes. Para isso, os investigadores não contavam com a tecnologia avançada que se popularizou depois, como a famosa Spirit Box. Em vez disso, usavam um equipamento mais simples, um rádio comum, sintonizado em frequências aleatórias, com a esperança de que o acaso revelasse algo. Eles acreditavam que interferências, chiados ou até mesmo fragmentos de vozes poderiam surgir através daquele aparelho, como já havia sido relatado em outros casos semelhantes. Foi um fenômeno de efeito físico. Primeiro a gente instala tudo, quando tiver tudo instalado a gente apaga as luzes e aí silêncio total. E a gente começa. Mais central. Todos ouviram um estalo na cozinha, mas não parecia um estalo de móvel, não parecia, era uma coisa seca. E nesse momento eu fui correndo até a cozinha, olhar e não havia nada. Você tá com foco de luz aí? Você tá com foco. Então começava a fazer barulho, a pouco saíam aquelas panelas todas, atravessava a sala e dava na parede da sala. A gente via a louça correr pela escada, quebrar, e nos debruçavam para ver e não tinha janela abrindo nem porta abrindo. E Porto Alegre inteiro comentava o fato. Quando nós vimos o Jornal do Rio, a Revista Cruzeiro, foi uma coisa não só a nível local, como nacional, né? As pessoas começaram a discriminá-la, a ver nela uma pessoa diferente, mas naquela época existia muito preconceito. Ela via coisas que outras pessoas não viam. Se essa moça do apartamento era médium de efeito físico, ela já renasceu com essa mediunidade de efeito físico. Ela tinha, na realidade, possuía um dom, digamos assim, que exercia sobre as pessoas relacionadas ao futuro como se fosse uma vidente, na realidade.
Eu acho que a coisa vai ficar interessante aqui, se a gente pegar pra fazer aqui. Deixar a infravermelho gravando, vamos começar a tentar gravar o vídeo aqui. Deixa eu pegar logo. Então eu trouxe um rádio preparado para isso, para a gente incluir um ruído sem sintonia e tentar captar alguma modulação nesse ruído. Eu não tinha o desejo de vir morar aqui. Sempre a sensação foi muito ruim, em função de toda a energia, de toda a história. Eu digo, não, eu não vou, eu não consigo. Como é que eu vou morar num lugar que eu não consigo entrar? Tem alguém aqui nessa cozinha que queira se manifestar? Tem alguma energia, alguma entidade que queira se comunicar? Tinha uma cômoda, em cima da cômoda uma estátua de uma santa, e eu digo, não, ela... Aqui nesse quarto não voa nada, quem sabe porque tem esse santo. Só que o santo levantou, ele caiu no chão, quando eu fui pegar estava quente. A sua chance de falar com a gente é essa. Há pouco nós ouvimos um barulho vindo dessa cozinha. Você pode repetir esse barulho? Eu pedi que, se fosse ele que tivesse feito aquele barulho, que ele desse um outro sinal, fizesse um outro barulho, e a geladeira ligou, exatamente no momento da pergunta. Mas são coisas que, embora pareça improvável que aconteça 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, mas ainda assim eu não posso descartar, entendeu? Uma possibilidade de uma coincidência. De uma coincidência. Nos anos que se seguiram, outros acontecimentos ocorreram, mas sempre ela manteve uma certa discrição e não fez nenhum tipo de divulgação a respeito disso. Na época, por premonição ou por medo, nunca se dirigiram a esse efeito de uma maneira jocosa. Ficamos lá mais 7 anos. Só que a gente engatava uma primeira ali no meio da escada e ia parar lá em cima, né? Eu senti que o ambiente estava mais pesado, mais denso na cozinha. Eu sentia uma pressão no pescoço. No pescoço, era isso que eu ia te perguntar, no ombro, pressionando para baixo, como se alguém sentasse no seu ombro. E senti quando estávamos nesse momento na cozinha. Sim. E estou começando a sentir esse odor outra vez. Gente, eu estou escutando os barulhos lá na cozinha. Você está escutando? Sim. Passos ou vozes? Escutei uns passos. Então é bom ir lá, né? Você é o mesmo que fez os objetos voarem há 50 anos atrás? Quantos de vocês estão aqui? Imediatamente anterior à nossa vinda para cá, ele era cortiço. E a informação que nós tínhamos era que antes dele ser um cortiço, então que ele foi um prostíbulo. Eu espero sinceramente que a sua voz esteja nesse gravador. Se você quer que eu vá embora daqui, é muito simples. Basta você me dar o que eu quero, me dar um sinal de que você está aqui. A gente estava parado, longe dele, e de repente ele sintonizou sozinho no último trecho do botão de sintonia, que não existe rádio nenhuma ali, é um trecho neutro. Até pelas pessoas, das informações, eu não tenho a menor dúvida de que isso ocorreu. Eu te diria que teria a ver se nós conseguíssemos reproduzir o que aconteceu há 50 anos. Eu acho que, no fundo da história toda, ela foi uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, né, que teve seus sonhos, realizações assim, de uma forma não extravagante, uma forma simples, mas reconhecida. Então eu diria que nesse caso havia sim uma energia aqui que se comunicou, interagiu com o nosso equipamento de alguma forma. Finalmente, pelo ano 2000, anos 90, ela foi internada numa clínica geriátrica no Rio de Janeiro e morreu numa casa geriátrica tranquila, mas perdendo completamente o senso de
de memória do que aconteceu, o que poderia ter acontecido, assim, mas que ela tinha e que perdurou por muitos anos essa força dela, com certeza perdurou. O que mais me causou arrepios, sem dúvida, foi quando o investigador pediu que as entidades presentes fizessem um barulho para que ele pudesse se retirar do local. Pouco depois, o rádio sintonizou uma melodia inquietante, como se estivesse respondendo ao pedido. Se você quer que eu vá embora daqui, é muito simples. Basta você me dar o que eu quero, me dá um sinal de que você está aqui. Chegamos ao fim de mais uma compilação de reportagens assustadoras da TV brasileira. Se você gostou do conteúdo, não deixe de assistir aos outros vídeos dessa série. Eles estão esperando por você. Inscreva-se, compartilhe e deixe sua opinião nos comentários, ou não. Mas lembre-se, o sobrenatural pode estar mais perto do que você imagina. E ele não perdoa quem vira as costas.